Você conhece alguma criança que tem um humor instável? Muitas vezes apresenta aquele momento de explosão de raiva, não consegue obedecer regras e muitas vezes desafia aquela pessoa que tem um papel de autoridade na sua vida, seja um pai, uma mãe, um professor, algum adulto que está ali naquele momento cuidando da criança? Será que essa criança não tem TOD? Você já ouviu falar sobre isso? Transtorno opositor desafiador. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Viver Bem. Já compartilhe esse vídeo com aquela mãe que você lembrou que tem uma criança que apresenta esses comportamentos, com professores que já compartilharam com você uma situação como essa. Manda para todo mundo e vamos ajudar essas crianças que apresentam transtorno opositor desafiador, o TOD. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre TOD, a gente convidou a psiquiatra, a doutora Nayane Ribeiro, que faz parte da equipe do Instituto Saíli. Tudo bom, doutora Nayane? Um prazer lhe receber aqui no Guia Viver Bem. Tudo bem, Juliana, obrigada pelo convite. Então, o que é TOD? Explica aí para quem está acompanhando. TOD é o transtorno opositor desafiador. Ele é caracterizado por um padrão persistente e frequente de humor irritável, comportamento questionador ou a índole vingativa. Geralmente surge na idade pré-escolar e ocorre mais no sexo masculino, no caso nos meninos. Comportamentos assim na prática. O que é que essa criança faz que pode levar a mãe a começar a suspeitar que ele pode ter esse transtorno? Se sua criança, ela se irrita fácil, se incomoda geralmente com as outras pessoas, se ela é vingativa, se ela culpa os outros pelos seus erros ou má condutas, tem dificuldade de obedecer regras ou pedidos de figuras de autoridade, como os adultos, né, professores, familiares, já chama a atenção de você ficar alerta se seu filho tem um TOD. Como é que é feito esse diagnóstico, Nayane? O diagnóstico ele é feito através de uma avaliação e história clínica detalhada e seguindo os critérios do DSM-5, onde a criança deve ter 4 ou mais sintomas em pelo menos 6 meses. E esse padrão, né, de humor e comportamento, ele deve ser exibido a pelo menos uma pessoa que não seja um irmão, porque irmão geralmente briga, né? Então, assim, está na escola, é aquela criança que desafia o professor, não obedece muito os tios ou o pai, aí levanta essa suspeita. Isso. Geralmente a criança, quando ela quer muito uma coisa e você dá um não para ela já facilmente já fica irritada, já começa a lhe culpar porque você não deu aquilo para ela e culpa você por ela estar agindo daquela maneira. Isso é um comportamento bem frequente. Às vezes, por exemplo, Agora, ficou irritado, chutou uma cadeira e machucou a perna. Ele vai culpar você por ele ter se machucado. E não a culpa dele por ele ter se machucado. Rayane, tem alguma causa do TOD? Esse transtorno ele surge diante de alguma situação na família, na escola, ou não tem nenhuma relação? Como é que, se você pudesse falar sobre causas desse transtorno, o que é que seriam as principais? Não tem uma causa bem definida, mas os estudos evidenciam que fatores genéticos, o temperamento da criança e fatores ambientais, eles são importantes e principais fatores de risco para o desenvolvimento do TOD. Então, principalmente aquela criança onde tem vários cuidadores, um ambiente familiar onde os pais brigam muito, ou só falam com a criança gritando, brigando e não a escutam, então são ambientes mais propensos para a criança desenvolver o TOD. E como é que a gente pode reverter esse quadro? Tem cura? Quais são as opções terapêuticas aí para essa criança diagnosticada com TOD? O TOD, ele é multidisciplinar. Então, precisa do acompanhamento com um psiquiatra para um tratamento medicamentoso, se o seu filho tem uns sintomas muito intensos, né? Um humor muito irritável, se ele é muito impulsivo, chegando a ficar agressivo, então a medicação vai ajudar.
A psicoterapia também é importante e a mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental, onde vai trabalhar as questões da criança, expressar melhor suas emoções e melhorar esse padrão de comportamento. E o suporte familiar é importante. Tanto a família precisa passar pela psicoterapia, quanto as crianças. E o suporte também escolar, que é um dos ambientes que é mais frequente também, fora o familiar, da criança apresentar os sintomas, e as crianças ficarem isoladas, porque as outras crianças não querem mais brincar com ela. Então, assim, a criança tem um prejuízo importante. E aí os pais deixam de sair para os locais com medo da criança se explodir, gritar, ficar bastante irritado. Nayane, como é que esse pai, essa mãe ou alguém que convive com uma criança diagnosticada com TOD, o que é que ela pode fazer, né, para melhorar essa convivência e para ajudar? Porque certamente também é um sofrimento para essa criança. Essa que tem TOD, como eu falo para os pais, é desafiador. É desafiador para a criança, porque ela não está sabendo lidar com as emoções. É desafiador para os pais, ou cuidadores, professores, porque também tem dificuldade de saber como agir naquele momento. Então, quando sua criança está muito irritada, brigando, discutindo com você, lhe culpando, você precisa deixar a criança se acalmar e você precisa se acalmar para depois conversar com ela e mostrar o que aconteceu na situação. Então, os pais também precisam ter esse cuidado no momento de falar com a criança. Geralmente, se abaixar e falar na altura dos olhos da criança e falar de uma forma calma. E sempre quando a criança tiver um comportamento bom, é importante sempre elogiar e mostrar para ele como ele se comportou, que aquilo é a forma melhor de reagir à situação. Isso vai reforçando e ajudando ele a melhorar e entender como é que funciona. Nayane, você falou muito de criança, por exemplo, o TDAH a gente via muito essa associação à criança e hoje a gente vê muitos adultos com TDAH. O TOD, ele tem cura? Ou ele vai até a vida adulta? Tem adultos que também têm diagnóstico de TOD ou só criança mesmo? O tratamento, o TOD, ele pode melhorar sim. Geralmente, por volta, depois dos 10 anos, os sintomas eles começam a melhorar associado aos outros tratamentos, como eu falei, o medicamento e a terapia. Então, na fase adulta, é mais difícil de você encontrar uma criança com TOD. Né? Geralmente se tem é porque foi uma criança que não foi tratada ou porque ela tem outras comorbidades, outras doenças. Porque o TOD, ele é comórbido com outras doenças. Um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, como você falou, o TDAH. Pacientes com autismo também podem ter TOD e um transtorno de conduta também. Certo. Então, aquela mãe, aquele pai, a gente está vendo muito falar de TOD hoje, né? Mas antigamente não tinha isso. Então, se eu começo a lembrar, não, meu filho, ele apresentava esse comportamento, ele nunca fez nenhuma terapia, ele nunca foi acompanhado, ele nunca teve nenhum diagnóstico. É possível fazer algo hoje? Se ele apresentar sintomas, sim. Né? Procurar um psiquiatra para avaliação e um acompanhamento psicológico. E é importante você, né, ver, meu filho tinha esse sintoma, mas será que ele tinha TOD mesmo? Porque há uma associação bem comum é com a birra, que a birra também tem essa característica de uma explosão de raiva, a criança às vezes fica agressiva, joga objetos, mas no TOD, a resposta que a criança tem àquela situação, ela é maior do que uma criança da mesma idade, do mesmo sexo e mesmo desenvolvimento. Então, é algo bem além do que uma birra. Então, qual o conselho para os pais que estão assistindo essa reportagem, que muitas vezes sofrem, né? Ah, o meu filho é desobediente, meu filho não me obedece, parece que ele não me escuta, e está sempre tendo essas reações. Pode ser TOD? Isso. Se você identificou sua criança ou alguma outra pessoa que tem esses sintomas, é procurar um psiquiatra para avaliação e ver se realmente é um TOD ou é apenas um comportamento normal e esperado para
faixa etária, aquela idade. Nayane, só para a gente terminar. Essa criança começou a ser acompanhada, começou o tratamento medicamentoso. Em quanto tempo os pais já podem perceber resposta dessa terapia, desse acompanhamento? O tratamento medicamentoso, para a gente avaliar se tem uma resposta, é depois de um mês usando medicação. E aí, com as consultas subsequentes, vai avaliando se precisa fazer ajuste ou substituir a medicação. E com a terapia, já é um processo que pode ser mais demorado, se não tem um tempo exato. Vai de acordo com a evolução da criança. Ótimo. Nayane, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala de TOD aqui no Guia Viver Bem. E eu espero que esse nosso bate-papo tenha ajudado aí muitos pais, muitas mães e muitos professores também que estão acompanhando. Obrigada pelo convite. E é muito importante a gente falar sobre essa doença que muita gente não conhece. E quando os pais chegam no consultório, é porque já está com um prejuízo bem importante. Porque o TOD, ele pode, geralmente ocorre mais no ambiente familiar, mas ele pode agravar e ocorrer em mais ambientes, como na escola, em locais públicos, e os pais já deixam de sair com a criança por medo de como ele vai estar naquela situação. Então, não deixe o seu filho ter mais prejuízos, né? Procure ajuda antes.